Mateus, capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Prestem atenção. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da mulher que fora de Urias. Deus nos abençoe e nos conduza nessa reflexão. Eu quero então pensar com vocês sobre o tema Betseba, mulher sem nome, mãe virtuosa. Mateus nos dá conta de que há 5 mulheres registradas na genealogia de Jesus. Quando você lê a genealogia de Jesus, um grupo de pessoas trouxeram Jesus, nós vamos ter uma sucessão de 14 gerações. Nós vamos encontrar o nome de Betseba, ou Betsabá para alguns, né? Betseba parece ser a mais insignificante delas, porque Mateus se recusa a nomeá-la. Dizem os sábios, rabinos, que ela gozava de rejeição, era uma mulher desprezada no meio da liderança de Israel. E parece que Mateus acaba externando isso, porque o nome dela não aparece. Mateus simplesmente ignora. Ele diz: Salomão veio daquela que foi mulher de Urias. Imagine você fazer referência a alguém daquele, não é? Seu nome, Betseba, aparece pela primeira vez na Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 3. Os homens que Davi enviou para investigar a identificaram como Betseba. Por isso que nós sabemos que o nome dela é Betseba. Curioso, o rei chama um grupo de homens lá, de soldados, e diz: vai investigar quem é essa mulher. O próprio rei não a conhecia. E eles chegaram dizendo: olha, ela é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias o Hitita. Eliã, seu pai, é também chamado de Amiel em 1 Crônicas capítulo 3, versículo 5. Por que nós chegamos a esta conclusão? Porque ambos os nomes possuem essencialmente o mesmo significado. Assim como Salomão, o nome dele de registro não é Salomão, depois nós vamos saber como ele se chamou. Essa mulher, ela tem então essas características, mas quando nós olhamos para dentro da sua família e olhamos para o nome do seu pai, nós vamos ver que ela vem de uma família respeitada, de uma família organizada. Ela não vem de qualquer lugar. O nome Eliã significa Deus é meu parente, ou alguém que é aparentado de Deus. A língua hebraica vai nos dizer que Eliã indica que ele faz parte da família de Deus. Ele não é uma pessoa qualquer. A versão atualizada nos diz, em 2 Samuel capítulo 2, versículo 11, que Betseba estava tomando banho. Eu sempre chamo a atenção de vocês para o nosso vernáculo, para a nossa língua. E também eu sempre digo para vocês que eu procuro cada vez mais o sentido dos textos no hebraico, porque o hebraico ele tem uma interpretação dentro daquilo que você está lendo. Uma das minhas professoras diz assim, que o hebraico traz uma história dentro da própria história. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia em português e que entendemos que nós temos uma mulher tomando banho, todos nós sabemos o que é tomar banho. Mas ela não estava tomando banho. Por quê? Porque quando nós olhamos no original, o hebraico vai dizer que ela estava se lavando, ela estava fazendo uma lavagem. E quando você pega essa palavra lavagem e vai estudá-la etimologicamente, você vai descobrir que ela estava fazendo uma lavagem cerimonial, ela estava praticando um ato de purificação. Não era um banho comum. A sociedade daquela época não tomava banho como nós.
Não havia esse costume. Então ela estava fazendo uma lavagem cerimonial, e dizem os sábios que isso aconteceu depois de um ciclo menstrual. Por isso que é muito fácil você identificar que logo em seguida ao caso entre Davi e Betseba, ela engravida. Isso significa o quê? Que ela passa pelo ciclo menstrual e ela estava, nós chamamos no modo fértil, né? E ela engravida. Então Betseba, ela vem de uma família consagrada. Seu pai era um dos valentes de Davi, era um homem respeitado. Possivelmente ela vem da tribo de Levi, por isso ela estava se purificando, fazendo um ritual conforme a lei judaica lhe ordenava. Ela era uma mulher então piedosa, uma mulher séria, uma mulher consagrada. A Bíblia não fala como vivia Urias e Betseba, mas quando nós olhamos para o significado dos nomes, nós pegamos mais ou menos o que a Bíblia traz de informação. E a Bíblia é um livro fantástico, porque ela fala às vezes muito de poucas pessoas, e ela fala muito pouco de muitos. E dentre estes que a Bíblia fala muito pouco estão Urias e Betseba. Nós não sabemos como é que é a vida desse casal. Nós não sabemos se eles viviam brigando, se a relação era azeda, sem sentido, ou se eles tinham uma vida verdadeiramente organizada. Segundo a tese da minha esposa, diz que quanto mais tempo o casal vive próximo um ao outro, mais dura o casamento. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas é tese dela. Já desse, nós estávamos abrindo parênteses aqui, estávamos conversando lá em casa, e minha filha falou de uma pessoa que era casada com uma outra. Aí eu lembrei de um cantor, né, de uma cantora que era casada com um cantor, e eu disse: poxa, faz tanto tempo, né, amor, que esse casal já está junto. Ela disse: também, ela mora em cima e ele embaixo. Então, segundo a tese dela, quanto mais longe o casal, melhor é o casamento. E parece que esse casal tem então essa característica, porque Urias é um guerreiro, é um homem acostumado à guerra, é um homem acostumado à ausência, ele está fora de casa. Betseba está sozinha, então ela vai participar desse ato de purificação. E aí é quando Davi é à vista. Seu marido, quando nós fazemos assim uma comparação, e nós temos o hábito de comparar as coisas, e quando nós fazemos uma comparação, observe que parece que ele é muito melhor do que Davi. O caráter desse homem, ele parece ser melhor do que Davi. Urias é um bom homem. Urias é um homem fiel aos princípios. Urias é alguém que a gente chama de prosélito, né? Aquele cara que vem de um lado pagão e acaba se convertendo ao judaísmo. Então, além de um bom homem, Urias era um ótimo soldado do exército de Davi. Ele faz parte dos valentes de Davi. Agora, esse homem, ele só estava vivo pela graça de Deus, porque quando Deus estabelece o seu povo na terra prometida, Deus mandou que aquelas nações, aqueles povos que estavam em volta da terra prometida, eles fossem destruídos. Entre eles estavam os heteus. Saul desobedeceu a Deus. Se Saul tivesse cumprido o decreto, possivelmente nós não teríamos mais nenhum hitita vivo. Então Urias está vivo pela graça de Deus, pela desobediência de Saul, que não eliminou as nações inimigas de Israel. E também ele só estava casado com Betseba porque pela lei era proibido um judeu casar com alguém de outro povo, de outra nação, principalmente pagão. Mas ele só estava casado porque ele pertencia ao exército de Davi, ele era amigo do pai de Betseba, e talvez emocionalmente, né, o pai de Betseba se apegou a ele, olhou para ele e disse assim: esse cara é um bom homem para que minha filha case, e acabou arranjando o casamento dos dois. Então
Partindo desse pressuposto, nós vamos ver que a cena vai parar aí e entra uma nova cena. Davi está andando então na sacada do palácio, ou seja, ele deveria estar na guerra, mas teve um grupo de soldados que disseram: olha, rei, o senhor é alguém muito importante para nós, e nós não queremos que o senhor morra na batalha, então o senhor não precisa mais ir para a batalha, o senhor é um excelente comandante, o senhor é um homem sábio, então o senhor fica no palácio e deixa que nós vamos cuidar da questão da guerra, das batalhas. Então Davi é como se ele tivesse entrado num estado de aposentadoria. Irmãos, aposentadoria é um negócio terrível. Se vocês quiserem saber como é que é essa questão de você ficar sem fazer nada, conversa com o Chico. Se deixar a porta aberta, ele foge, se trancar a porta, ele arromba, né? Porque esse negócio de ficar em casa, trancado, tem muita gente que pensa: quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou usufruir, vou gozar da vida. Nem sempre, querido. Tem tédio, tem depressão, tem isolamento, tem rejeição de pessoas, não é tão simples assim. Mas então Davi está lá, ocioso. Agora, por que eu uso a palavra ocioso? Porque ocioso no português indica alguém que não tem nada para fazer, mas não, ocioso, quando a gente estuda a etimologia da palavra, ócio é a ação de alguém que tem o que fazer, mas resolve não fazer nada. Então, Davi não é nenhum desocupado, ele é um rei, ele é um monarca, ele é um político, alguém que dirige uma nação, alguém que tinha que estar à frente de um exército. Então ele é alguém que tem muitas atividades, mas ele resolve ficar no ócio, sem fazer nada. E aí tem um ditadozinho interessante nos nossos dias: mente desocupada é o quê? Oficina do diabo. E aí o Davi, com a oficina do diabo aberta, passa na sacada do palácio e vê aquela mulher lá, e o texto diz que ela era uma mulher muito bonita. Então Davi chama os seus soldados, imediatamente mandou buscá-la. Preste atenção, eu não estou dizendo que Davi mandou convidá-la, Davi mandou buscá-la. Mas na Bíblia hebraica, quando nós olhamos o texto original, a Bíblia diz que ela foi levada até a presença de Davi. Qual é a diferença de ser levada e de ir buscá-la? Ir buscá-la, na nossa língua, dá a entender que ela poderia resistir, mas a versão no hebraico diz que era para ir buscá-la, vai buscá-la lá, mas ela teria que ser levada. Ser levada no hebraico significa ser apreendida ou capturada. Então, quando Davi chega lá, quando Davi observa ela, quando Davi manda buscá-la, ela não tinha nenhum direito de dizer não. Olhando a história na coerência dos fatos, eu vejo que Betseba nada podia fazer, porque ela viveu numa época em que as mulheres eram propriedade dos homens. Elas eram vendidas, eram compradas como propriedade, eram vistas como um objeto praticamente. Ela não tinha como resistir, ser retirada da sua casa. Como é que ela iria resistir? Afinal de contas, os homens eram soldados, estavam sob a ordem do rei, foram buscá-la. Ela não tinha como resistir ao rei no palácio, sua vida estava em jogo. Então ela não tinha como se negar a Davi, e a prova disso é que quando o profeta Natã foi enviado à casa de Davi para repreendê-lo, o nome de Betseba não é citado, ela não entra em estado de culpa. E às vezes eu fico observando certos pregadores, sabe, que enchem ela, né, de culpa, criticam, rejeitam, mas ela não é citada. Observem que Deus, na sua justiça, quando Adão e Eva pecam, e eles pecam juntos, Deus tem duas palavras: maldita é a terra por tua causa, né, para Adão, e Deus dá uma maldição também para ela. Mas aqui Betseba não recebe nem sequer uma repreensão.
Às vezes eu olho aquele pessoal também que tem assim um probleminha com bebida, né? Dá uma olhada que Deus também não dá nenhuma repreensão em Noé, porque Noé lá encheu a cara, não estou estimulando ninguém a tomar uma não, tá? Mas a gente tem que observar esses detalhes. Então Davi, ele é responsabilizado. Nenhuma palavra foi direcionada a ela. Ela chega ao palácio talvez pensando que receberia alguma notícia de seu marido, afinal ele estava na guerra. Mas Betseba foi seduzida, e alguns sábios rabinos dizem que ela foi forçada a se deitar com Davi, o que nos nossos dias, na nossa língua, né, tido como estupro. Por isso que apenas Davi foi punido, ela não. Então essa mulher foi abusada, e quando ela engravidou, ela entrou em pânico. Afinal de contas, ela é uma mulher casada, ela tem uma vida organizada, afinal de contas, ela tem uma resposta para dar para a sociedade, ela deve à sociedade. Então ela entrou em pânico, mandou avisar o rei. E quando ela pensa, né, que a coisa poderia, o caldo poderia se tornar, ficar mais grosso, morre o marido, Urias morre, e agora ela estava viúva e grávida, piorou a situação. Viúva e grávida, ela praticamente se desespera. Então o rei manda levá-la ao palácio. Ela vai morar no palácio. Betseba, no contexto da história paralela, ela é apresentada como uma mulher triste, uma mulher infeliz, que ao nascer o filho, ela pensou que a sua tristeza teria fim. Presta atenção, ela é abusada, é levada na marra para o palácio, o marido morre, ela está grávida, agora viúva, e aí ela tem uma vida amargurada. De repente nasce o filho, e quando ela pensa que a sua tristeza poderia ter fim, porque de fato o filho traz toda e qualquer alegria para dentro de uma casa, sabe o que acontece? A criança morre. Então a criança morre, e segundo Samuel 12:14 vai nos dizer que a criança morreu por consequência do pecado de Davi, não dela. Se você quiser depois ler com calma, segundo Samuel capítulo 12 verso 14, diz que a criança morreu porque Davi elevou o nome do Senhor para que fosse blasfemado, para que as pessoas zombassem do nome de Deus. Eu não sei se isso mexeu com a mente de Davi, mas de alguma forma Davi foi afetado por tudo isso que aconteceu até aqui, com a morte da criança. Então a vida de Betseba começa a mudar a partir daqui, porque para ela parece que já não tem mais como piorar a situação. Ela passou então a ser amada por Davi, ela casou-se com ele, tornou-se a rainha mãe, e Deus lhe deu um segundo filho, chamado Salomão. Segundo Samuel 12:24 diz: então Davi consolou sua esposa. Preste atenção, então Davi, qual é a palavra aqui? Consolou, guarde essa palavra. Então Davi consolou sua esposa Betseba, que foi até ela e deitou-se com ela. Ela teve um filho, e ele chamou o seu nome de Jedediá, no hebraico. Irmãos, por que é importante conhecer o hebraico? Preste atenção, eu disse para vocês guardarem uma palavra, a palavra consolo. Sabe o que significa consolo no hebraico? Consolo no hebraico significa ter dó, significa sentir culpa e tentar desculpar-se. Consolar significa arrepender-se do mal. Nesse contexto da história, então Davi vai lá tentar consolar a esposa, para tentar reparar o mal que havia feito para ela até ali. Ela não apenas teve outro filho, mas o próprio Deus
amou essa criança, e isso foi um conforto para o coração dela. Não é a atitude do rei. O que conforta o coração dela é o fato de ela entender que essa criança foi amada. E queridos, nós não entendemos o que é o sentido de um ventre, porque quando Eva faz aquela narrativa lá em Gênesis sobre Caim, Eva achava que Caim era quem redimiria o mundo da queda, mas Deus estava falando de Jesus Cristo, e Eva havia entendido que era Caim. Por isso que ela faz aquela citação: recebi um varão do Senhor, que será, de certa forma, grandioso. Ela esperava que Caim viesse redimir a humanidade, não era Jesus, estava enganada. Então, quando Betseba vê que o seu ventre foi honrado e que Deus amou essa criança, ela também se sentiu amada. Aí ela se sentiu reparada. Natã, que foi até lá, mandou colocar o nome de Jedediá. Jedediá significa o Jededia, significa o amado do Senhor. Era o nome de registro dado por Deus, mas esse homem ficou conhecido para a humanidade como Salomão, o autor do livro de Provérbios. Por que eu estou citando Provérbios? Porque para os sábios rabinos, Betseba é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Talvez no dia de hoje esse seja o texto mais lido nas igrejas por aí. Mulher virtuosa, quem o achará? Então, Betseba, ela tem esses detalhes na sua vida. Seu filho, o rei Salomão, a honrou e a respeitou, conforme a Bíblia detalha em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Então Betseba foi a Salomão para falar com ele em nome de Adonias. Preste atenção, a mãe vai até o filho para falar de Adonias. E o rei levantou-se para encontrá-la e inclinou-se para ela. Então ele sentou-se no trono e trouxe um assento para ela, e ela sentou-se à direita dele. Sabe o que isso significa? Dar honra. Talvez aquilo que Mateus não percebeu, Salomão repara. E aí, quando nós olhamos para o texto de Provérbios, Betseba então é a mulher virtuosa e de alto valor. As suas virtudes são detalhadas ali, e que vai de inteligência ao trabalho, que vai de sabedoria à produção. Ela goza da confiança do seu marido. Por quê? Porque Davi sabia que quem havia errado era ele e não ela. Difícil quando se perde o respeito e a confiança. Ela não pecou, e sim ele. Ela foi forçada. Ela produz com sabedoria e generosidade. Ela levanta cedo, ela compra, ela vende. Isso significa administrar bem as coisas. Ela sabe discernir sobre coisas espirituais e coisas sem muito valor. Ela fala com conhecimento de causa. Era uma mulher também sábia. Ela estava contente com a vida que tinha agora. Deus reparou, Deus colocou um ponto final no seu sofrimento. Deus deu a ela um lugar de honra ao lado do rei. Ela intercede pelos seus filhos. Ela cuida de seus filhos. Ela é um exemplo para o lar e para dentro de casa. E por último, essa mulher, ela não se mostra nem ferida e nem presa ao passado. E eu quero terminar para você dizendo que só fica muito tempo preso ao passado quem não tem futuro. Vou repetir, só fica muito tempo preso ao passado quem não tem futuro. E as pessoas que têm um encontro marcante pessoal com Deus, elas olham para o futuro. No dia de hoje, é comum às vezes a televisão mostrar algumas mães que estão abandonadas em asilo, outras que vivem em fundo de quintal, dividindo casa com animais, outras que são exploradas, que são rejeitadas, que são agredidas, mas graças a Deus nós temos aquelas que são amadas e aquelas que são honradas. E o ser humano,
infelizmente, ele só dá um grande valor às coisas quando ele perde. A gente só vai dar valor quando perder. Então fica aqui o nosso pedido. Enquanto você tem mãe, cuide dela, trate dela, ame, honre, dê a ela posição de honra na sua vida. Às vezes nós temos o hábito de olhar para o passado e ver o que as nossas mamães fizeram de errado. Elas não são perfeitas, todas elas erraram, todas elas cometeram erro, mas olhe para frente. Se tem uma coisa que a Bíblia nos autoriza e nos manda, é não olhar para trás. Observem que o apóstolo Paulo diz: olha, esquecendo-me das coisas do quê? Que para trás ficam, o que está para trás, deixa para trás. Aí ele diz: eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse que Paulo está se referindo? Aí eu lembro de Hebreus, capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esqueça o passado, olhe para Jesus. Você que é mamãe, esqueça o que você já passou, esqueça as dores, esqueça as dificuldades, faça como Betseba, jogue tudo para o passado, olhe para o futuro, olhe para Cristo. Se você é crente mesmo, em breve você vai estar com Ele na glória. Se você é filho, se você é filha, esqueça o que você errou até aqui, comece a acertar a partir daqui. Eu sei que muitos de nós temos assim um coração amargurado, um coração ferido, porque nós guardamos essas mágoas, nós guardamos essas coisas do passado que nos acabam mexendo conosco, acabam nos atingindo. Mas jogue fora tudo isso. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para o futuro. Que Deus nos abençoe e nesse Dia das Mães a gente pense e valorize a mãe que está conosco e aquela que Deus já tirou de nós. Amém?